Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos falando sobre as grandes promessas da Bíblia e hoje nós vamos falar das promessas cumpridas no livro de Josué. Nós vamos ver algumas promessas e nós vamos ver o cumprimento de promessas que já foram feitas e que agora estão sendo realizadas no livro de Josué. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, no livro de Josué, nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus através de um dos seus eleitos, Josué. Josué era o braço direito de Moisés. Nós temos um vídeo falando sobre Josué. Seria interessante que o amado desse uma olhadinha nesse vídeo. Só para lembrar, Josué, ele prefigura Jesus Cristo. Como assim? Josué foi o escolhido para levar o povo de Deus na conquista da terra prometida. Então ele prefigura Jesus, que nos leva para uma cidade que é uma cidade santa, que é a Sião Celeste, que é o nosso derradeiro descanso. Nós vamos habitar nesta cidade sendo conduzidos por Jesus. Então Josué, ele é uma ponte aqui, ele é uma prefiguração de Jesus. Ele foi braço direito de Moisés durante todo o caminho que foi feito entre o Egito e a terra prometida. Então, todo o caminho pelo deserto estava Moisés e estava Josué auxiliando. E no final, quando Moisés morre, né, ele fica no lugar de Moisés. Deus dá a Moisés essa incumbência de fazer o seu sucessor sendo Josué. E foi ele o líder na conquista da terra prometida. Muito bem, nós começamos a falar sobre Josué aqui já no capítulo 1, porque quando ele está para entrar e conquistar a terra, Deus lhe promete algumas coisas. Estas promessas que Deus faz a Josué, nós podemos também nos apropriar. Por quê? Porque são promessas condicionadas a uma missão. Então, toda vez que Deus nos dá uma missão, ele promete um auxílio, ele promete sucesso, se nós seguirmos aquelas recomendações, aquelas orientações do Senhor. Então, nós podemos nos apropriar dessas promessas. Vejam lá, capítulo 1, verso 13. Eu vou ler alguns versos: 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Bem rapidinho. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Então, às vezes o Senhor nos manda para determinados lugares, ele nos leva em determinados lugares exatamente para que a planta do nosso pé toque aquele local. E aquele local, espiritualmente, ele está nos dando. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta promessa é uma promessa que o próprio Jesus faz aos seus discípulos e àqueles que se associam, né, a si mesmo. A si, quando eu digo a si, é a Jesus. Né? Então, todos aqueles que se associam a Jesus, todos aqueles que são discípulos, seguidores de Jesus, o próprio Jesus nos dá essa promessa de que ele não nos desamparará. Então, essa promessa aqui é dada a Josué
e ela é reforçada depois lá com Jesus. Então, essa promessa, o amado pode tomar posse. Essa promessa, o amado pode agarrar sem medo. Olha agora as condicionantes. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta ordem, amado, de seguir, de fazer, é uma ordem que resulta em bênção. Ele diz: não te mandei eu. Então é um mandamento. Deus está dando uma missão para Josué. Josué, ao cumprir esta missão, ele terá como resultado uma bênção, inclusive pessoal, não só ao povo de Deus, mas uma bênção pessoal. A condição é não se desviar. Então, o amado pode se apropriar desta promessa? Sim, porque esta promessa é uma promessa que Deus fez para todos aqueles que estiverem sob a orientação, seguindo os mandamentos, seguindo as ordenanças de Deus. Então, todo aquele que obedece os mandamentos e as ordens de Deus, ele terá como consequência uma bênção ou várias bênçãos. No caso, a gente já estudou nos vídeos anteriores isso. Associe mais uma coisa, uma ordem que Deus está dando para Josué. Então, veja lá, 3:7. Diz o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, agora, uma pessoal, né, seria o engrandecimento no sentido de que ele, como general de guerra, ele teria sucesso e ele seria visto com olhos diferentes pelo povo. A primeira conquista foi Jericó. Jericó era uma grande cidade, uma das maiores cidades daquela época. E ela é uma cidade muitíssimo antiga. Aqui o amado está vendo o sítio arqueológico, né, de onde ficava a Jericó, que foi conquistada por Josué. O amado pode ver que existem muralhas aqui. Em verdade, essas muralhas eram duplas. Elas tinham de 9 a 10 metros de altura. Para o amado ter uma ideia, 9 a 10 metros de altura dá um prédio de mais ou menos 3 para 4 andares. Então, se o amado tiver, eu quero saber quanto era a altura dos muros de Jerusalém. Olha um prédio de uns 3 ou 4 andares e você vai ter essa ideia de quão alto eram esses muros. Na verdade, eram dois muros, um muro de 2 metros de largura e um muro de 4 metros de largura. Então, de muro havia 6 metros, 4 em um, 2 em outro. Entre um muro e outro tinha um vão, um espaço que era defendido também pelos guerreiros, tinha mais ou menos uns 5 metros. Então, o amado pode observar que o que separava a cidade dos invasores era mais ou menos 11 metros de largura. Se ele tinha de 9 a 10 metros de altura e mais ou menos, né, somando tudo, daria uns 11 metros de largura.
Como é que este muro caiu? A estratégia que Deus deu a Josué foi cercar, marchar durante 7 dias e no último dia fazer um barulho enorme. E estes muros vieram abaixo sem intervenção humana, só pelo poder do Senhor. Os arqueólogos dizem que estes muros caíram de dentro para fora. Então eles não foram forçados, os invasores não forçaram o muro. Não, os muros caíram de dentro para fora. Esta foi uma vitória fantástica, porque esta era uma cidade, a cidade mais fortificada, a maior cidade, a cidade mais velha que existia ali. Então ela foi simbólica, ela foi emblemática. Tudo que foi tomado ali foi dedicado ao Senhor, foi morto ou foi dedicado ao Senhor. Né? Logo em seguida, eles passaram a conquistar uma outra terra, uma outra cidade, a cidade de Ai. A cidade de Ai ficava ao lado da cidade de Jericó. Então, pelo mapa, a gente vê que Jericó está aqui e Ai está um pouquinho ao lado de Jericó. Né? No mapa parece bastante longe, mas na verdade não é tão longe assim. E aqui o amado está vendo alguns restos, algumas muralhas da cidade de Ai. Esta cidade, então, quando foi tomada, diz ali 8:1, não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te sobre Ai. Sobe a Ai. Olha que dei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Ou seja, a conquista foi completa. E aí os despojos podiam ser tomados, né? Porque as primícias já haviam sido dadas em Jericó. Muito bem, uma outra guerra bastante importante foi em Gilgal. Então, alguns reis se reúnem e vão à guerra contra o povo de Deus. Né? Gilgal, a gente não sabe ao certo porque não foram encontrados ainda os restos arqueológicos da cidade de Gilgal, mas eles imaginam que Gilgal fique aqui do ladinho de Jericó. Então, Ai está para cá, como a gente viu agora há pouco, e Gilgal aqui. Como nós não temos restos, a gente só tem a descrição. Então, este esquema aqui, é tipo uma maquete, né, feita de Gilgal, imagina-se que ela tinha esta forma exatamente por conta do nome. Então, em Gilgal, Deus faz a conquista de uma forma fantástica e maravilhosa. O que acontece aqui é que Deus diz a Josué que vai entregar todos os inimigos. 10:8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. E aí, um pouco antes da batalha, ou meio que durante a batalha, o que acontece é que Deus manda para começar a matar os inimigos do povo, ele manda uma chuva de pedra. Então, que eles chamam de saraiva. Então, esta saraiva de pedras, né, acabaram atingindo as pessoas, e não eram pedras pequenas, eram pedras razoáveis, de tal maneira que muitos guerreiros morreram nesta saraiva. Olha o que diz 10:11, no final do verso 11. Foram mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Né? Então, o que acontece é que Deus estava dando a vitória para o povo de Deus. E durante a batalha, o dia já estava indo e eles não conseguiam ainda matar todos os inimigos, então Josué manda que o sol se detenha e a lua também se detenha. Ele diz ali em 10:12, né? Sol detente em Gibeon
e tu, lua, no vale de Aijalon. E efetivamente o Sol se deteve, a Lua se deteve, e nós temos aqui uma coisa fantástica que depois os cientistas provaram que o dia ficou mais longo. E eles comprovaram isso, eles acharam essa diferença de dias. Então, enquanto o povo não exterminou os seus inimigos, o Sol e a Lua não se mexeram, de tal forma que ali no verso 14, no final, a gente percebe o seguinte: certamente o Senhor pelejava por Israel. Amado, às vezes o Senhor te chama para a batalha, às vezes o Senhor te chama para ir à guerra, mas Ele mesmo ainda faz algumas coisas. Ele mesmo vai à frente como general de guerra e Ele manda uma chuva de pedra. Ele manda uma chuva de pedra que só mata o inimigo, ele não te atinge. Ele atinge o inimigo, ele enfraquece o inimigo, para que você possa conquistar, para que você possa brigar. E se for necessário que ele pare o dia, que ele deixe o dia mais longo, que é para você ter a vitória, tenha certeza que ele vai fazer isso. Deus fará isso contigo, como fez com Josué. Então, esta vitória de Gilgal, Deus mostra nitidamente que ele está diante do povo, que ele está pelejando por Josué, assim como ele peleja ainda hoje por mim e por você. Muito bem, se nós formos olhar agora, qual é o resultado disso tudo? 11:6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos diante dos filhos de Israel. Por que isso? Porque os reis se reuniam contra Josué. Assim como hoje os nossos inimigos se reúnem para nos destruir, Deus está atento, mas Deus nos dá a possibilidade de vencer os nossos inimigos. Aqui no mapa, meu amado, vocês estão vendo que, olha, em Josué 10, na história contada por Josué, nós vemos aqui as vitórias que Josué teve no sul da Terra Prometida. E em Josué 11, as vitórias que Deus deu a Josué no norte da Terra Prometida. Isso significa, amado, que Deus nos dá vitória de norte a sul. Deus nos dá vitória completa. Deus nos dá vitória, não interessa a quantidade de inimigos, não interessa o poder do inimigo. Deus faz chover pedras sobre eles. Deus para a lua e para sol, para que nós possamos vencer os inimigos, assim como ele fez com Josué. Porque Josué é uma prefiguração de Jesus, como eu já falei. Significa dizer que Josué fez o povo de Deus entrar na terra prometida, assim como Jesus, pela salvação, nos faz entrar na cidade santa, na cidade celestial, na vida eterna. Deus cumpre então as promessas. O livro de Josué é um livro de cumprimento de promessa, é um livro que mostra que as promessas estão sendo cumpridas. Então veja lá, meu amado, a promessa que Deus fez a Abrão, a Isaac, a Jacó, de dar essa terra, ele está agora fazendo cumprimento em Josué. Aquela promessa que ele fez para Caleb, para Josué, para Moisés, está sendo cumprida agora. Juízes 14, a promessa na vida de Josué. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. E agora, depois de 40 e poucos anos, nós temos o cumprimento. A tua promessa está demorando, meu amado, significa que ela está chegando. Significa que Deus está providenciando, ele está realizando a
promessa. Olha lá, 21:43, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vós bem sabeis, diz 23:14, todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas a vosso respeito, falou o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Amado, nenhuma palavra que Deus falou para você vai ficar sem realização, porque todas as palavras que Deus dá, Deus cumpre. Amém, amados? Bons estudos.